Olá, como vai? Uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje eu, Fabiola, professora de Sociologia e de Filosofia, vamos falar sobre senso comum e sociologia. A gente já abordou aqui, junto com vocês, a noção de senso comum. O que significa senso comum? Acompanhe aqui na tela. Senso comum é o sentido habitual à maioria, né? O sentido, o significado de tudo que acontece, que não é de autoria de ninguém, mas comum, a noção disseminada na sociedade, que a maioria das pessoas compartilha, sem saber os efeitos danosos de se compartilhar o senso comum, né? A gente já abordou como que a sociologia, quando surge como ciência, como área de estudo, ela se propõe a investigar o objeto. Qual é o objeto da sociologia? Sociedade, muito bem, você que está acompanhando nossas aulas. A sociedade é o objeto da sociologia, né? Logia aí de logos, ou estudo. Então, o estudo da sociedade que parte de uma investigação da sociedade como objeto. A sociedade pode ser um objeto de estudo? É uma questão. Isso é uma questão da sociologia, é uma questão da filosofia, e nós aqui vamos apenas expor o modo de funcionamento, tanto do senso comum quanto da sociologia, com o objetivo de você poder acompanhar o nascimento dessa ciência e o modo como ela passou a funcionar a partir de que surgiram sociólogos, surgiram pessoas estudando a sociedade. Então, exemplo de senso comum. Os índios no Brasil, os povos originários que estavam aqui antes da colonização, eles compartilhavam um modo de ser que via essa terra como um imenso jardim, né? Com ervas medicinais, com plantas curativas, né? Com deuses, sobretudo, né? Havia os deuses, e havia formas de acesso aos deuses. Aqui, agora, essa ideia ainda existe? Existe, né? Os índios ainda hoje eles se realizam a partir da figura do pajé, a partir da figura do xamã, que são figuras sociais que têm muito papel, né, nas tribos, das tribos. Agora, não é toda a sociedade brasileira que compartilha das benesses de terem deuses da floresta. O que que acontece? Há uma noção no senso comum, disseminado em uma sociedade, né, que considera o índio como? O índio como estranho, né, como alguém que não tem acesso à cultura às vezes. E por que que a gente tem essa noção danosa, essa noção cruel, né, do índio como diferente? Porque a história do país está marcada por uma seção de crueldades e de assassinatos, né? Hoje, então, a gente vai trazer como a noção de índio como não sendo cidadão está atrelado a uma história perversa do país. Então, a gente tem nesse livro aqui, que é o livro que conta a história da minha família, a carta de Dom João VI, condenando os índios como sem compartilhar o Deus cristão e falando que eles deveriam ser mortos, né? Os índios precisamente do Rio Doce, os índios Karnak, né? Eles deviam ser mortos. O que aconteceu desde então? Desde a assinatura dessa carta,
os índios vêm travando uma luta guerrida por salvar não somente a si mesmo, a sua própria existência, mas para salvar a terra, para salvar as florestas, para salvar os rios, salvar até nós mesmos, porque na medida em que os índios estão preocupados em salvar-se e salvar a floresta e salvar os deuses da floresta, eles também estão preocupados com salvar a gente. Nós todos fazemos parte de um ecossistema que, se poluído, torna inviável a nossa própria existência. Então, os índios são povos que cuidam da natureza e, ao cuidar da natureza, causam efeitos de bem-estar em toda a comunidade. Só que no senso comum não tem isso. Por que no senso comum não tem essa ideia? Porque a história do país, desde a carta que Dom João VI assinou, convocando seres perversos a matar os índios, nós temos uma disseminação de noções que caracterizam o índio, os povos indígenas, como menores. Então, a luta da sociedade, a nossa luta, é para fazer com que os índios tenham um lugar de valor que eles merecem, que é esse lugar de serem donos de um conhecimento único que deve ser preservado. Então, a sociologia, ela se permite trabalhar com a noção de sociedade a ser estudada e, sobretudo, travando uma luta contra o senso comum, travando uma luta contra a noção perversa de que existem seres inferiores. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, coloca aqui no comentário, que eu adorarei responder. A gente trouxe em umas aulas atrás essa figura, né? O Debré, que foi um pintor que veio ao Brasil, né? Por 15 anos, ele se dedicou a aperfeiçoar a arte dele nessa terra. E aqui, logo na capa desse livro, que é o Debré completo, obra completa, né? Que foi lançado em 2017. Temos algumas figuras sociais que o Debré procurou valorizar, né? Que é a figura do feiticeiro a serviço da corte, né? Era um xamã, uma pessoa negra que detinha o conhecimento de ouvir os orixás, né? A gente já trabalhou em outra aula a noção que a gente tem os indígenas, que são povos que cuidam da terra, que cuidam dos deuses, né? Dos índios, e que a gente tem a figura do pajé e do xamã nessas sociedades. E hoje a gente também pode considerar a cultura quilombola, né? Então, assim, o feiticeiro, no caso, ele estava a serviço da corte. Como que a gente pode saber que ele estava a serviço da corte? Por conta da roupa de ouro, né? A gente tem a roupa de ouro, o chapéu com folhado a ouro também, e todo esse requinte, né? Que a corte, o serviço de ser para a corte, favorecia ele. Qual era o conhecimento que tinha esse feiticeiro? Ele sabia ver o futuro e o passado. E ele ouvia os orixás e podia saber qual era o lugar que ele podia estar para realizar a justiça. Os orixás são figuras divinas, né, da religião do candomblé, da umbanda, que são capazes de vir até nós para que nós possamos realizar curas, né, realizar alegrias, realizar a existência através da dança, da comida, né, característica dessas culturas. Aqui o Debré pintou o filósofo, triste, mas trabalhando, pensando, né? E aqui uma máscara que, no caso, inclusive, é necessário a gente lembrar que ela estava no Museu Nacional, que pegou fogo ano passado,
para terror meu terror, de toda pessoa de bom senso que saiba as relíquias e a cultura maravilhosa que esse museu buscava preservar. Para terminar a aula de hoje, eu gostaria de trazer algumas referências bibliográficas em que você pode estudar como combater o senso comum. Então, aqui eu gostaria de convocar vocês a ver o dicionário de Banto. O dicionário de Banto que a gente tem no Rio de Janeiro, ele permite a gente investigar os orixás, o que significa cada orixá, que são essas deidades das culturas do candomblé, as culturas africanas, né, que vieram com os povos escravizados, e saber o que significa cada um dos termos dessas duas culturas, do candomblé e da Umbanda. Hoje eu gostaria de trazer também a referência da doutora Neuza Santos Souza. Neuza Santos Souza foi uma escritora psiquiatra, escreveu um livro, dentre uma imensa obra, escreveu um livro que é Tornar-se Negro, né? Nessa obra, Tornar-se Negro, Neuza Santos vai se propor a estudar como ninguém nasce negro, a gente aprende, né, como lutar pela justiça na medida em que nós nos tornamos negros. É interessante ler e estudar essa obra. Também gostaria de citar Lélia Gonzalez, socióloga brasileira, que morreu em 1994, cuja obra refletia a dança e a música brasileira como pedestais únicos da nossa cultura que nós devemos valorizar. Por fim, eu gostaria de trazer para vocês esse autor, Frantz Fanon, sociólogo da Martinica, né? E que tem também um estudo vasto no sentido de pensar como que o senso comum pode ser danoso, sobretudo para as culturas negras, como que a gente pode se situar nesse senso comum de uma forma combativa e fazer com que aquilo que tende a nos destruir seja, na verdade, um trampolim para nós podermos existir com felicidade. Você que está em casa, última coisa, se você pensa em se matar ou se você já ouviu alguém que pensa em se matar, o telefone para pedir ajuda é o 188. Se você sofre de violência doméstica, o telefone é 180 180. E se você já sofreu ou conhece alguém que sofre violência infantil, o telefone é 100. Tá legal? Muito obrigada por vocês estarem assistindo e tenham um bom dia. Fiquem em casa. Se tiver de sair de casa, usem máscara.